Olá, caros colegas. Meu nome é Priscila, sou enfermeira. Vou falar da promoção da saúde da criança através da puericultura. As ações de saúde dirigidas à atenção da criança é a promoção do nascimento saudável, acompanhamento do recém-nascido de risco, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e a imunização, promoção do aleitamento materno e uma alimentação saudável, a atenção aos distúrbios nutricionais e às anemias, abordagem das doenças respiratórias e infecciosas nessas crianças. A puericultura deve iniciar no 3º trimestre da gestação. Os cuidados são relacionados ao aleitamento materno, recém-nascido e a importância da puericultura. A primeira consulta ela é uma consulta médica e de enfermagem. As consultas subsequentes são de enfermagem com uma consulta mensal e a médica a cada semestre. A puericultura etiologicamente significa puer, criança, e cultura, criação, cuidados dispensados a alguém. Segundo Aurélio, é um conjunto de meios que visam assegurar o perfeito desenvolvimento físico, mental e moral da criança. A prevenção e a educação para uma saúde em geral. O crescimento e o desenvolvimento do lactante, ele vai do período até os 12 meses, seria o lactente. O período neonatal, ele vai do 27º ao 28º dia. E o lactente, 1 mês até aproximadamente 12 meses. O calendário de consultas. A consulta da primeira semana de vida, que é entre o 3º e o 7º dia, que é a visita ao ambulatório. Então, no caso, a mãe, entre o 3º dia e o 7º, ela deve estar comparecendo junto com esse recém-nascido na unidade para que possa ser feito o acompanhamento. As demais consultas, ela acontece no final do 1º mês, se repete no 2º, 4º, 6º, o 9º, o 12º e o 18º, e sendo a consulta de puerpério final aos 24 meses, no caso, quando a criança ela já está com 2 anos. A proposta no Programa de Saúde da Família é as crianças de 0 a 12 meses, que é a puericultura mensal, crianças com 1 ano a 18 meses, a puericultura ela é feita bimestralmente, e as crianças com 18 meses e até 24, a consulta é trimestral. O acompanhamento da criança na puericultura tem o objetivo de investigar a satisfação da necessidade da alimentação, sono e repouso, higienização, eliminação, adequação ambiental e o uso de produtos diários. Na consulta de puericultura também deve ser feito o exame físico completo e ele deve seguir a ordem céfalo-caudal, utilizando a anamnese como complementar do exame. A identificação de problemas à luz dos dados obtidos na anamnese no exame físico, prescrição de cuidados à luz dos achados e o aprazamento de acordo com as necessidades. Então, o aprazamento que a gente está falando aqui seria as imunizações ou algum caso da criança vir estar tomando alguma medicação. A puericultura ela serve para detectar os problemas, como já foi dito, no alimentação, estado nutricional, crescimento e desenvolvimento, comportamento, risco de violência e maus tratos e imunização. Então, o profissional ele deve estar atento a esses quesitos e para estar identificando algum problema que essa criança possa vir estar passando. Na puericultura, o profissional ele deve ter cuidado com a alimentação da criança, que seria no 1º semestre de vida somente o leite materno, que é a programação para a alimentação complementar. No 2º semestre, o leite materno a gente oferece o complemento. Então, os primeiros 6 meses ele é exclusivo, leite materno, e após isso a gente começa a introduzir outras alimentações. E o profissional ele deve orientar a mãe nessa nova alimentação que a criança vai começar a receber. A alimentação complementar para crianças que estão sendo amamentadas. Entre o 6º e o 7º mês, a livre demanda do leite materno
e a mãe ela pode estar oferecendo para essa criança a papa de fruta durante a manhã, papa salgada no final da manhã e a de fruta no meio da tarde. Então, no caso, isso entre o 6º e o 7º mês. Do 8º mês até 1 ano, também continua a livre demanda do leite materno, também pode continuar a papa de fruta no meio da manhã, com papa salgada no meio da tarde. A alimentação ela não muda muito. E lembrando que essa alimentação ela não deve ser liquidificada, ela deve ser só amassada. A partir de 1 ano, continua na livre demanda do leite materno e a papa de fruta, papa salgada no meio da tarde, e a mãe pode estar introduzindo lanches ao dia, com fruta ou mingau. No caso da alimentação artificial, se não for possível amamentar a criança com o melhor substituto, que são as fórmulas infantis, atender às necessidades nutricionais e às condições fisiológicas no primeiro ano de vida é muito importante. Então, o leite, a gente deve orientar aquela mãe que o leite de vaca integral, líquido ou em pó, não deve ser dado antes da criança completar 12 meses. Porque esse leite, o leite de vaca, ele é pobre em ferro e perda de sangue pelas fezes, aumentando o risco de anemia, e o perfil de gorduras são inadequadas para estar nutrindo aquela criança. Então, tem maior concentração de proteína, algumas vitaminas que são necessárias, elas predispõem a criança a ter obesidade, dor abdominal recorrente e até catarata. Então, ele é um leite que ele não é indicado para ser dado às crianças menores de 1 ano. Recomenda-se que a partir dos 4 meses o leite seja oferecido com outros alimentos, mas isso se for uma necessidade da mãe. A gente deve sempre estar orientando e os profissionais estar vestindo a camisa do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Deve oferecer leite artificial no copo ou na colher. Os leites artificiais infantis que a gente pode estar orientando é o NAN, que é o NAN 1, que seria com 30 ml de água para a medida do NAN. A partir dos 6 meses até os 12, é o NAN 2, que seria a diluição 30 ml de água para uma medida do NAN. O alimento complementar, qualquer alimento nutritivo, sólido ou líquido diferente do leite materno. Então, assim, a gente orienta que seja utilizado o NAN, mas às vezes a realidade não permite que a gente fique orientando, pois a maioria do poder aquisitivo dos pacientes que procuram a unidade básica não tem como estar oferecendo esse leite. Então, a gente vai trabalhar com mães que vão chegar oferecendo leite de vaca integral, mas a gente deve estar repondo nessa criança o ferro que ela não vai adquirir no leite integral. Então, vamos lá, continuando. Na época da introdução do alimento complementar, de acordo com a OMS, até 2012, recomendava-se o alimento complementar a partir dos 4 a 6 meses de vida. Hoje, recomenda-se em torno apenas dos 6 meses. Então, a capacidade gástrica da criança é de 30 a 40 ml por quilograma de peso. A introdução dos alimentos deve ser gradual, um de cada vez, com um intervalo de 3 a 7 dias, para observar possíveis reações adversas a cada alimento. Então, a gente orienta essa mãe a ficar dando sempre o leite materno exclusivo até os 6 meses. E quando ela começa a introduzir a alimentação complementar, a gente orienta que ela dê um dia aquela sopinha de fruta, a papa salgada, e espere 2, 3 dias para vir dar de novo, para ver se a criança vai apresentar algum tipo de alergia àquela alimentação. Então, em média, são necessárias de 8 a 10 exposições a um novo alimento para que ela seja aceita pela criança. Então, se no caso a mãe vai introduzir um novo alimento e a criança ela recusa, então a gente orienta que ela continue tentando ainda por umas 10 vezes até realmente ver que a criança não vai comer aquele alimento, mas ela deve tentar
porque a criança ela ainda não tem tanto controle do que ela gosta ou não. Então, é importante a mãe continuar tentando. Então, mesmo que a criança, depois dos 6 meses, não queira alimentação complementar, ela deve insistir para que a criança venha a estar se alimentando. O apetite da criança ele encontra-se acima do habitual após um processo infeccioso. Então, o profissional ele deve ficar atento também. Com uma criança que ela teve algum tipo de ela ficou doente por alguma razão, o apetite da criança pode estar tanto aumentado como diminuído. Então, no caso, se a criança está doente, não está querendo comer, isso ficaria normal. O crescimento e o desenvolvimento são eixos referenciais para todas as atividades de atenção à criança e ao adolescente, sobre os aspectos biológicos, afetivo, psíquico e social. Os fatores que influenciam o crescimento são os fatores intrínsecos, que são aqueles genéticos, metabólicos e malformações. Os extrínsecos, que no caso é a alimentação, estado de saúde, prevenção das doenças imunopreveníveis, higiene, habitação, estímulo, os cuidados gerais. O crescimento e o desenvolvimento, o que seria o crescimento? É o aumento no número e tamanho das células à medida que elas se dividem e sintetizam novas proteínas. Resultam no tamanho e peso aumentados da totalidade ou qualquer uma de suas partes. Então, o crescimento da criança seria relacionado a peso e a altura. E o desenvolvimento, alterações e expansão gradual, avanço a partir de estágios mais inferiores para os mais avançados de complexidade. A maturação, que é uma alteração na complexidade de uma estrutura que possibilita começar a funcionar. Então, o profissional deve, além de se preocupar com a alimentação da criança, ele deve ter uma preocupação também com o crescimento, desenvolvimento e maturação. O crescimento seria o aumento do número e o tamanho das células à medida que elas se dividem e sintetizam novas proteínas. Resultam em tamanho e peso aumentados da totalidade ou de qualquer uma de suas partes. No caso, o crescimento ele é relacionado a peso e altura. O desenvolvimento, alteração e expansão gradual, avanço a partir de estágios mais inferiores para os mais avançados de complexidade. No caso, a criança que ela antes não colocava algum objeto na boca, ela não tinha essa capacidade de pegar, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela já consegue levar aquele objeto à boca. A maturação, que é a alteração na complexidade de uma estrutura que possibilita começar a funcionar. No caso aí, a criança começando a andar, a criança começando a falar. O crescimento do lactente. O peso, o recém-nascido, ele perde 10% do seu peso nos primeiros dias e no 10º ele recupera. O peso do nascimento duplica entre 4 e 7 meses e triplica no término do primeiro ano. Então, até o 3º mês, o recém-nascido, ele aumenta de 25 a 30 gramas por dia. No segundo trimestre, ele aumenta 20 gramas por dia, esse recém-nascido ele passa a ganhar. E no 3º trimestre, ele passa a ganhar 15 gramas por dia. No último trimestre, ele reduz um pouco para 10 gramas dia. Então, nós que somos os profissionais da saúde, que fazemos essa consulta, a gente tem que saber como é feito essa matemática. No caso, seria o peso igual à idade em meses, mais 9 dividido por 2. Até o 3º mês, a gente espera que esse recém-nascido ele tenha um aumento de 750 a 900 gramas. Do 3º mês ao 6º, a gente espera que a cada vez que ele vai ao consultório, ele tenha aumentado uns 600 gramas. E a partir do 5º mês a 1 ano, entre 300 e 400 gramas, ele está no nível normal. No caso, os profissionais de enfermagem que faz a consulta de puericultura, ele deve ficar atento aos métodos de pesagem. O crescimento linear ou altura. Com 6 meses, a criança normal ela deve aumentar de 2 a 2,5 centímetros por mês.
de 6 a 12 meses, de 1 a 25. A altura média é de 65 centímetros aos 6 meses e de 74 centímetros aos 12 meses. Então, a criança que ela está nesses níveis ou acima se encontra no estado normal. O profissional também ele não pode esquecer de verificar o perímetro cefálico, que também tem um padrão, que aumenta aproximadamente 1,5 por mês, mas diminui para apenas meio centímetro mês no segundo semestre. A criança que nasce com um perímetro cefálico de 34 a 35 centímetros, ela encontra-se no perímetro ideal. Com 6 meses, igual a 44 centímetros, e com 1 ano, 47 centímetros seria a média. Então, o profissional que ele vai fazer a consulta, ele deve ficar atento a esses dados que são padrão. O acompanhamento do perímetro cefálico deve ser feito nas crianças de 0 a 24 meses, prioritariamente. O peso ao nascer, ele é um indicador que melhor retrata o que ocorre durante a fase fetal. Pesos ao nascer menor de 2,5 kg podem ser decorrentes de prematuridade ou déficit de crescimento intrauterino. Os fatores de risco para o baixo peso ao nascer é relacionado à mãe, no caso, fumo, uso de álcool e outras drogas, hipertensão arterial, doenças infecciosas crônicas, doenças sexualmente transmissíveis e o estado nutricional da gestante. O curto intervalo intrapartal, no caso, a mãe que ela teve neném há pouco tempo e rapidamente ela vai para outra gestação, geralmente essa criança que venha a nascer possa vir com um peso inferior a 2,5 kg. Então, o profissional ele deve saber que esses pontos para identificar quando aquela mãe que está grávida, provavelmente aquele bebê vai precisar de uma atenção diferenciada. Então, também é um ponto que deve ser observado a elevada paridade, aquela mãe que já teve várias gestações, a idade materna da mãe, né? No caso, menores de 19 anos ou mulheres acima de 35, gestação múltipla e as anomalias congênitas. Muitos desses fatores têm causas socioeconômicas e podem ser prevenidos com a boa cobertura por parte do Serviço de Saúde e Controle Pré-Natal. Então, geralmente o profissional que ele faz o acompanhamento do pré-natal, ele faz o acompanhamento da puericultura. Então, o profissional deve ficar atento naquela mãe, durante o período pré-natal, se ela não está tendo um bom acompanhamento ou ela não está fazendo o que o profissional orienta, provavelmente aquela criança vai ser uma criança de risco na hora da consulta de puericultura. A interpretação da curva de crescimento. Para a avaliação do crescimento individual de uma criança, devem ser considerados 2 aspectos. Na primeira medição, observar a posição do peso em relação aos pontos de corte superior e inferior. Acima do percentil 97, aplicar como sobrepeso. Entre os percentis 97 e 3, a criança está na faixa de normalidade nutricional. Entre os percentis 10 e 3, classificar como risco nutricional. E entre os percentis abaixo de 3, classificar como peso baixo e dependendo se for abaixo de 0,1, classificar como peso muito baixo. Então, aquela criança precisa de bastante atenção do profissional. O segundo ponto é, nas medidas seguintes, observar a posição e o sentido do traçado da curva de crescimento. Posição da linha entre o P97 e o 3 corresponde a um caminho de saúde, a criança está bem, e o traçado sentido ascendente horizontal ou descendente. No caso, se a criança estiver dentro do limiar descendente, deve ter mais um cuidado com ela. Avaliação de medidas antropométricas. O percentil refere-se à posição do indivíduo numa dada distribuição de referência, peso, idade ou altura e idade. O traçado ascendente, no caso da curva, ele é satisfatório. Se ele fica no gráfico na horizontal, aquela criança não está tendo diferença nenhuma e sempre esse gráfico ele tem que estar ascendente, porque a criança tem que estar aumentando de peso e aumentando o desenvolvimento. Se a criança não está aumentando o peso, alguma coisa está errada na alimentação.
e se o traçado foi descendente, o sinal de perigo. O desenvolvimento do lactente refere-se à aquisição de um conjunto de habilidades básicas. O desenvolvimento começa na fecundação e termina aos 8 ou 9 anos de idade. À medida em que se dá a mielinização e conexão das fibras nervosas, alguns reflexos vão sendo substituídos por comportamentos intencionais e alguns desaparecem. A avaliação do desenvolvimento é muito importante na proteção e na assistência preventiva. Então, identificar precocemente as anormalidades do desenvolvimento, e principalmente nos primeiros anos de vida, prevenindo assim problemas que podem deixar sequelas irreversíveis. Então, no caso, a gente tem que ficar atento no desenvolvimento dessa criança, porque se o profissional ele identifica precocemente, ele evita sequelas. Então, o desenvolvimento motor da criança. No recém-nascido, ele deve ter os reflexos subcorticais. Durante o primeiro mês, aquele bebê ele já segue a luz. O profissional, na hora da consulta de puericultura, ele pode estar pegando uma lanterna e vendo se o bebê ele segue a luz, que o normal é isso acontecer. No segundo mês, o bebê ele já sorri, já balbucia. No terceiro, ele já sustenta a cabeça. No quarto mês, ele já agarra objetos. No quinto, ele gira sobre o abdômen. Então, ele já começa a virar. Com o sexto mês, essa criança já deve estar conseguindo manter-se sentada. Com o sétimo mês, ele já tem a pressão palmar. No oitavo, aquele bebê ele já faz a pinça, ele já consegue pegar as coisas em forma de pinça digital. No nono mês, ele já põe-se sentado, a própria criança já consegue ficar sentado sem ajuda. No 10º mês, ele já engatinha e com 11 meses em média, ele já dá passos com apoio. A partir de 1 ano aos 14 meses, essa criança já deve estar caminhando. Criança com 1 mês. Pergunta sobre o desenvolvimento da criança. É capaz de erguer a cabeça quando de bruços? Olha para o rosto de quem esteja em sua linha de visão, se assusta com sons altos ou barulho. O período neonatal ele vai do 2º ao 28º dia de vida. No caso, nesse período, a criança ela vira a cabeça em direção a uma voz familiar. Então, se a criança com essa idade ele não está fazendo isso, o profissional deve ficar atento para algum tipo de anormalidade. A criança também ele já faz o reflexo de pressão, ele já agarra o dedo, no caso dos familiares. Primeira infância, o lactente ele vai do 29º dia aos 2 anos. O bebê começa a formar a imagem do seu corpo a partir das atividades exploratórias do seu próprio corpo através do olhar da mãe. Assim, nesse mundo, os dois vai constituir a noção de si mesmo. Ao brincar, a criança transforma de forma criativa aquilo que lhe é estranho e inesperado, em experiências que podem ser utilizadas por ela para construir de modo singular o seu mundo e suas relações. Problemas relacionados à alimentação. É a regurgitação, que é o retorno do alimento não digerido no estômago. A gente tem também o vômito, que é a expulsão violenta ou não de conteúdo gástrico, com ou sem náuseas. Cuidados de enfermagem nesses 2 casos. Posicionar a criança em decúbito lateral direito semi-elevado. Após a alimentação, movimentação mínima da criança. Então, o profissional que a mãe relata que a criança tem esse problema, o profissional deve orientar a mãe a colocar em decúbito lateral direito, deixar a criança semi-elevada e não fazer muito movimentação com a criança. Deixar ela ingerir aquele alimento e ficar o mais tranquila possível. Outro problema também que as mães enfrentam são as cólicas, que é a dor abdominal paroxística, que ocorre até 3 meses, que os possíveis fatores etiológicos seriam a alimentação muito rápida, a ingestão excessiva, a deglutição diária em quantidades excessivas, técnicas inadequadas de alimentação e estresse.
Cuidados de enfermagem, promover a recuperação, ambiente tranquilo, fazer movimentos de flexão dos membros inferiores, colocar a criança em decúbito ventral, fazer massagem e aplicar o calor no abdômen. Essa parte do fazer massagem e aplicar calor no abdômen seria, no caso, a mãe fazer as massagens na criança ou estar esquentando a mão e colocando no abdômen. São formas que o profissional pode orientar a diminuir as cólicas. Favorecer a evacuação, orientar quanto aos cuidados com o uso de mamadeira, caso a criança não esteja no aleitamento exclusivo. E o tipo de alimentação da mãe também vai ter bastante influência nas cólicas que essa criança venha a ter. Problemas relacionados à higiene, dermatite de fraldas ou assaduras, que os cuidados de enfermagem falar para aquela mãe manter sempre a pele limpa e seca, cuidado com o uso excessivo de sabonete, expor a região ao ambiente, deixando a criança sem fralda, expor o local ao sol com foco de luz de 10 a 20 minutos, com a distância de 40 a 50 centímetros. Então, geralmente, as crianças, devido ao calor da nossa região, elas apresentam bastante dermatites. Então, a gente deve informar essa mãe, primeiro, cuidado com o sabonete, a gente deve perguntar o sabonete utilizado e também está orientando essa mãe a não deixar sempre a criança com fralda. Então, deixar, às vezes, a criança um pouco mais exposta ao sol, que isso favorece na recuperação da pele da criança. E manter sempre seca, ou seja, a mãe nunca deixar aquela fralda suja por muito tempo, que isso aí favorece as assaduras. Outro cuidado também que nós enfrentamos é a diarreia fisiológica do recém-nascido, que ocorre do 3º ao 7º dia de vida. A exaltação do reflexo gastrocólico, que é a eliminação das fezes durante o logo após a mamada. Então, a diarreia fisiológica, se acontecer entre o 3º e o 7º dia, ela é normal, como eu falei anteriormente, ela é fisiológica. A criança, o intestino da criança, ele vai passar por aquele problema. E a exaltação do reflexo gastrocólico é a eliminação das fezes durante ou logo após a mamada. Então, também acontece isso. No caso, o profissional ele deve conhecer e orientar a mãe a que isso pode acontecer. A promoção de uma saúde ótima durante a lactância. Para a gente ver que a criança ela vai ficar saudável, a gente olha a nutrição, que seria o leite materno até os primeiros 6 meses, e no segundo semestre o leite materno, junto com a introdução de alimentos sólidos. Deve ter cuidado com os distúrbios vitamínicos e de sais minerais, desnutrição proteico-calórica e alergia alimentar ou intolerância à lactose. Devido a isso, como eu orientei anteriormente, a criança que ela tem o aleitamento materno exclusivo e ela vai para a alimentação complementar, os pais devem estar oferecendo aquela papinha de fruta ou a papinha salgada uma vez e repetir após 3 dias, para ver se a criança vai apresentar alguma alergia. Então, no caso, agora a gente está falando sobre isso. Os distúrbios vitamínicos, que é para ver se a criança está com algum déficit de vitamina e se tem algum tipo de desnutrição. E alergia alimentar ou intolerância à lactose. É nesse período que a gente avalia se está tudo ok ou não na nutrição dessa criança. Outro quesito importante para essa saúde seria o sono e a atividade, que variam entre os lactentes. Do 3º ao 4º mês, o padrão noturno de sono é de 9 a 11 horas. O período total diário de sono é de aproximadamente 15 horas. Problemas de sono durante a fase de lactância também acontece normal. Então, no caso, tem crianças que dormem mais e crianças que dormem menos. Ainda não é um caso do profissional ficar preocupado com isso. Então, a criança ela deve dormir de 15 horas, mas existe uma variação. A saúde dental também é muito importante. Então, a higiene oral com a fralda úmida,
A erupção dentária, que acontece entre o 6º e o 8º mês, no fim do primeiro ano, do 6º ao 8º, são de 6 ou 8 dentes, no caso a criança já vai apresentar. Deve ser desencorajado o uso de mamadeira. Então, a gente deve orientar a mãe a também não descuidar da saúde bucal. Isso também é feito na consulta de puericultura. O profissional ele deve informar a mãe a estar fazendo a limpeza bucal da criança com a fralda úmida, e isso até o 8º mês. E no primeiro ano, a criança ela já deve ter de 6 a 8 dentes. O profissional também deve orientar as imunizações e a prevenção de acidentes. Que a criança em casa, os pais devem ter cuidado com os produtos de limpeza, produtos pérfuro-cortantes, o choque elétrico e esse tipo de coisa também. O profissional não deve esquecer de orientar esses pais. As 7 percepções do cuidado infantil. A criança é uma unidade singular e indivisível. Então, transcender a prevenção de agravos e doenças e visar a promoção da saúde da criança e de sua família. A criança é um ser ecodependente. A arte de obter dados é através da anamnese do exame físico, a monitorização do crescimento e desenvolvimento infantil, a primazia da nutrição física e emocional, a prescrição de cuidados de acordo com a realidade de cada família e as soluções alternativas. Puericultura, o processo continuado de preservação da vida com qualidade. Então, geralmente a gente inicia todo esse processo no pré-natal e a puericultura ela é o processo continuado. Então é isso, obrigada.